Então, gente, hoje é aula de Física 2. Eu sei que eu tenho alguns exercícios para corrigir, mas eu vi também que muitos alunos não fizeram ainda, tá? Tinha aluno, inclusive, ontem à noite perguntando para mim como resolver, por exemplo, 315, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas matérias, numa próxima aula eu corrijo tudo junto, tá? Eu não sei quando que eu tenho outra aula de física, eu acho que é só depois das férias. Daí é bom também que daí relembro o que aprendeu durante essa semana de aulas virtuais, tá bom? Vamos então. Então essa aula é do dia 1/4/2020, capítulo 14.4, potência, página 247. Então ele diz assim, que a eficiência de uma máquina é medida pelo trabalho de uma força em relação ao tempo de realização desse trabalho, definindo a potência como potência igual a trabalho dividido pelo tempo. A potência é sempre em watts. O trabalho nós já aprendemos na outra matéria, é o Joule. Delta T é o tempo do Sistema Internacional Segundo e F é a força em Newton. Pode também calcular a potência como a força vezes a velocidade. Tem um exemplo que nós vamos usar essa forma, tá? Lembrando que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Nós temos alguns múltiplos de potência. Quilowatts é o kW. K é quilo, quilo é 1000, então é 10 ao cubo. Megawatts, MW, onde o M é 10 à sexta. Gigawatts, GW, onde o G é 10 à nona. Algumas unidades especiais de potência. Cavalo-vapor, que é CV, corresponde a 735,5 watts. E horsepower, HP, 1 HP, 745,7 watts. Potência usada em eletricidade. A gente sempre fala, qual o consumo do mês na sua casa? 200 kWh. Então, 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 à sexta joule. Eu sei que muita gente deve ter pensado, eu não falo isso nada. Você não fala isso nada porque você não se preocupa ainda com a conta de luz da sua casa. A hora que você pagar a conta de luz, daí você vai se preocupar com essa potência utilizada, tá? Quanto mais demora naquele banho para lavar todo aquele cabelo que você tem, mais vai ser a potência consumida em kWh. Então, kWh, por exemplo, custa R$2 o kWh. Então, você gastou, por exemplo, 200 kW no mês. Então, 200 vezes 2, que vai a cada quilowatts, vai dar R$800 a sua conta de luz. Claro que não é 200, não é R$2 o kWh, tá, gente? Senão também a conta fica um absurdo. Mas uma casa consome tranquilamente 200 kW, tá? De energia por mês. Tranquilo, tranquilo. Dependendo do número de moradores, facinho 200 kW, tá? A gente costuma falar também potência do som, né? A gente fala assim, até no Basic Rock nós falamos sobre isso. O som de fulano é potente, a caixa de tal é melhor, o som de não sei o que lá é melhor. Por que ele é melhor? Porque a potência é melhor. Ou seja, realiza um trabalho em menos tempo. Igual um carro, tá? Tem um carro que é mais potente que o outro. Mas qual a diferença? Ele anda mais rápido em um intervalo de tempo igual, tá? Então, por exemplo, em 2 minutos, um carro de alta velocidade anda muito. Agora, um Fiat Uno anda bem devagar. 2 minutos para ele não é nada, né? Agora, para o carro de alta velocidade, nossa, ele deslancha. São milésimos de segundos que ele faz uma certa distância, tá? Então, primeiro exercício resolvido, da página 251 e 252, R de 118. Ele fala assim, uma força de intensidade 20 newtons, então eu marquei aqui, força 20 newtons, é aplicado uma caixa deslocando a 3 metros, tá? Então a força de 20, deslocamento dela vai ser de 3. O deslocamento ocorre em 4 segundos, então delta T 4. O que ele pede?
Determine a potência média desenvolvida. Então, potência igual a trabalho dividido por ΔT. Aqui, gente, o deslocamento é 3. 2 vezes 3, 6. Eu esqueci de completar aqui, porque eu tinha errado. Então, aqui vai dar 60. 60 dividido por 4 dá 15 watts de potência, tá? Então, o que aconteceu? Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Eu tinha colocado tempo. Força é 20, deslocamento é 3. 20 vezes 3 dá 60. Então, trabalho 60 joules. Coloquei aqui. E o tempo? Ele falou que em 4 segundos que acontece isso. Potência é igual a 15 watts. Esse é facinho, né? Essa matéria não é difícil. Eu falei, esse é facinho, mas a matéria mesmo não é tão difícil assim, não. Mais fácil que a outra. O R119. Um guindaste ergue com velocidade constante uma caixa de massa 5 vezes 10 ao cubo. Então, eu coloquei aqui, ó, velocidade constante, massa 5 vezes 10 ao cubo, não, ao quadrado. Do chão até uma altura de 5 metros. A altura, 5 metros. Então, é a mesma coisa do deslocamento, tá? No intervalo de tempo de 10 segundos. Sendo G10, calcule a potência do motor do guindaste nessa operação. Então, ele está querendo a potência. Potência é igual a trabalho dividido pelo tempo. Só que eu não tenho trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Quem será essa força? Essa força vai ser o peso, M vezes G. A massa é 5 vezes 10 ao quadrado. G é 10. Multipliquei 5 vezes 10 ao cubo. Coloquei aqui. E o deslocamento? O deslocamento, conforme eu falei, é a altura. É o deslocamento na vertical. 5. 5 vezes 5, 25 vezes 10 ao cubo deu trabalho. Coloquei aqui. O tempo ele tinha me dado 10 segundos. Este dividido por esse dá 2.500 watts. Ou 2,5 quilowatts, tá? Lembrando que quilo, ó, é 1.000. Então, eu andei 3 casas com a vírgula. Então, ficou 10 ao cubo aqui, tá? O R120, ele diz assim, uma usina hidrelétrica é construída aproveitando uma queda d'água de uma altura de 10 metros. Então, coloquei aqui, ó, a altura 10 metros, tá? Com vazão de 1,10 ao quadrado metro cúbico por segundo. Então, vazão, 1 vezes 10 ao quadrado metro cúbico por segundo. O que quer dizer vazão? É a quantidade de água que está passando pela usina, tá? Então, em 1 segundo, passa 100 metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, passa 100.000 litros de água nesse 1 segundo, tá? Sabendo-se que são dados que a densidade da água é 1 vezes 10 ao cubo, quilo por metro cúbico. 1 vezes 10 ao cubo, quilo por metro cúbico. E a aceleração da gravidade é 10. Ele pede a potência. Ok. Potência é o trabalho dividido pelo tempo. Vou achar o trabalho, que o trabalho eu não tenho. O tempo eu tenho, ó, em 1 segundo. Então, aqui é 1. Preciso do trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. A força eu não tenho. Vou calcular a força. Força é igual a M, força é igual a peso. Peso é igual a M vezes G. Então, no lugar da massa, eu coloquei o quê? Tive que calcular, não tem a massa. Então, densidade é igual a massa sobre o volume. Aquela formulinha que usa desde o 9º ano. Densidade, 1 vezes 10 ao cubo. A massa é o que eu preciso. O volume é 1 vezes 10 ao quadrado. Eu posso usar aqui em quilo por metro cúbico e aqui também metro cúbico por segundo, porque os dois são metros cúbicos. E esse estão no sistema internacional, então pode ser, porque vai cancelar. Então, 1 vezes 1 dá 1. 10 ao cubo com 10 ao quadrado, 10 à quinta. Então, a massa é 1 vezes 10 à quinta. O G é 10, a força, então, é 1 vezes 10 à sexta. Então, força 1 vezes 10 à sexta. Deslocamento é a altura da queda da água. A água está caindo de uma altura de 10 metros, então que é 10. 1 vezes 10 dá 10 vezes 10 à sexta. Peguei esse zero, subi ele aqui, ó, ficou 10 à sétima joule. Não é obrigada a fazer isso não, tá, gente? Eu fiz só para ficar mais bonitinho e ficar igual ao livro. O 121 agora, ele está falando o seguinte: um carro se desloca com velocidade escalar constante. Então, velocidade escalar constante, 20 metros por segundo. Então, gente, isso daqui, velocidade constante.
Toda vez que ele fala que a velocidade é constante, o movimento é uniforme, tá? Numa estrada reta e horizontal. A resultante das forças que se opõem ao movimento tem intensidade de 1 vezes 10 ao cubo. Então, a força de resistência é 1 vezes 10 ao cubo. Determine a intensidade Fm, ou seja, da força do motor que movimenta o carro. Gente, se está numa velocidade constante, a força do motor é igualzinha à força de resistência. Então, só por causa disso, a força de resistência vai ser igual à força do motor, que é 1 vezes 10 ao cubo, que ele deu aqui, ó. Não precisa fazer cálculo nenhum. Letra B, a potência desenvolvida pelo motor. Potência é igual a força vezes a velocidade. Por que eu usei essa forma? Porque eu tenho velocidade, ó, 20. E a força, eu também tenho. Qual é a força? 1 vezes 10 ao cubo. 1 vezes 10 ao cubo vezes 20 dá 20 vezes 10 ao cubo, que é a mesma coisa de 20 quilo, porque 10 ao cubo é quilowatts, ok? Último exercício. Eu fui resolver por uma fórmula, depois mudei de ideia, passei para outra, tá? Ia dar na mesma, só que ia dar mais trabalho. Então, ele tá falando assim, que uma motocicleta parte do repouso, velocidade inicial, 0. A massa do sistema moto-piloto é igual a 200 quilos, tá aqui. Despreze a resistência ao movimento e suponha que o motor exerce uma força constante paralela à direção da velocidade, após percorrer 200 metros. Então, deslocamento 200 metros. A moto atinge 72 km por hora. 72 km por hora. Dividir por 3,6, 20 metros por segundo. E aí? Letra A, a potência média da força motora no percurso de 200 metros. Então, na letra A, ele está querendo a potência média. Então, o que eu vou fazer? Potência é igual a trabalho dividido pelo tempo. Só que eu não fiz isso. Eu só fiz a potência instantânea. A potência instantânea é a força vezes a velocidade. Então, isso aqui, gente, ó, é a letra B. Eu pensei que eu tivesse resolvido de duas maneiras. Não é aqui, é a letra A, ó, tá? Então, eu vou gravar agora ao vivo. Então, potência instantânea vai ser a força vezes a velocidade. Eu não tenho a força, eu tenho a massa. Massa é 200, aceleração não tem. O que eu fiz? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, 2 vezes A vezes ΔS. A velocidade final, 20. Velocidade inicial partiu do repouso, 0. 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, que é 200. 2 vezes 200 dá 400A. Passou, dividindo a aceleração dá 1. Coloquei 1 aqui. Então, a força é igual a 100 newtons, tá? 100 não, 200 newtons, coloquei aqui. E a velocidade eu tinha aqui, 20. 200 vezes 20 dá 4.000, ou 4 quilowatts. Na letra A, o que eu tenho? Potência é igual a trabalho sobre ΔT. Potência é igual. Trabalho não tem. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Trabalho é igual a força, 200. O deslocamento ele deu aqui, ó, 200. Então, 2 vezes 2, 4. 2 zeros daqui com mais 2 zeros daqui. Então, trabalho é igual a 4 vezes 10 a quarta joule. Então, coloca aqui, ó, 4 vezes 10 a quarta. Dividido pelo tempo. Tempo eu não tenho, mas eu posso achar, ó. V igual a V0 mais a T. Qual a velocidade final? 20. Qual a velocidade inicial? 0. Aceleração. Aceleração eu achei aqui, ó. Aceleração é 1. E o tempo é o que eu preciso. Então, 20 vai ser igual a T. T igual a 20 segundos. Tá? Isso aqui é 20. Então, qual vai ser a potência? 2.000 watts. Ou 2 quilowatts. Isso aqui é a letra A. Desculpa, gente. Eu pensei que eu tivesse resolvido errado aqui. Que aqui era mais fácil, mas ele pediu as duas. Então, eu tive que fazer as duas, tá? Por isso que eu tá esse apagado aqui. Porque eu faço num rascunho primeiro para depois passar para cá. Mas eu comi bola, tá bom? Exercício da página 252. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Estou aqui para isso, tá bom? Forte abraço para vocês, gente. Até a próxima.